Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e na live que a gente fez aqui no canal em maio, vocês me indicaram a série Channel Zero para eu poder assistir, que é uma série de terror, apesar de vocês saberem que eu tenho medo de coisas de terror. Pensando bem, eu acho que vocês me indicaram por causa disso, né? Tô de olho em vocês. Eu assisti os 3 primeiros episódios da primeira temporada de Channel Zero e vim contar aqui um pouquinho pra vocês o que eu achei, quais são as primeiras impressões, apresentar a série também pra quem ainda não conhece. E se você tá pensando agora que também quer me indicar uma série pra eu assistir, conhecer e fazer um vídeo aqui de primeiras impressões, então você tem que estar presente na próxima live que vai ter. Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar melhor. Bom, Channel Zero é uma série de terror que é puxada um pouquinho pro horror também, tem muito de suspense, que estreou lá em 2016 e teve 4 temporadas. 3 delas, as 3 primeiras, estão disponíveis na Prime Video. Só que ela é uma série antológica, ou seja, cada temporada tem a sua própria história, com seus próprios personagens, elas não têm ligação umas com as outras. Então você pode assistir primeiro a primeira temporada, depois a terceira, depois a segunda, depois a quarta, não importa, não vai interferir na sua experiência. E se você também quiser só assistir uma temporada, ou só assistir a terceira, ou só assistir a quarta, também não tem problema, porque cada uma delas tem seu início, meio e fim. No caso de séries como essa, a pessoa que me indicou a série, eu peço pra escolher também uma temporada, porque como uma não tem interferência na outra, então tanto faz a temporada que eu vou assistir. E a Janaína, que é membro aqui do canal e que foi quem indicou essa série, escolheu a primeira temporada para eu poder assistir e foi o que eu fiz. E essa primeira temporada ela se chama Candle Cove, que é o nome de um desenho que passa dentro ali do universo da série na década de 80 e que talvez esteja relacionado ao assassinato de 4 crianças que teve naquela época e o desaparecimento de uma 5ª criança. E essa criança que desapareceu era um menino de 12 anos que era irmão gêmeo do Mike, que sobreviveu e não desapareceu, ele tá tudo bem até agora, e se passaram 30 anos daquela época e o Mike até hoje sofre com aqueles acontecimentos, com as coisas que aconteceram lá, com as lembranças, vive tendo pesadelos, ele é muito perturbado e perseguido por tudo isso até hoje. Até que as coisas começam a ficar um pouco mais intensas, ele tem alguns surtos psicóticos e começa a ouvir uns chamados para voltar para sua cidade natal, e quando ele volta ele percebe que as coisas estão acontecendo tudo de novo, que esse desenho tá passando de novo para algumas crianças e que aparentemente os adultos nem conseguem ver, mas as crianças já estão começando a ver de novo, começando a ter alguns comportamentos estranhos, como aconteceu há mais de 30 anos atrás, e ele começa a tentar entender o que está acontecendo dessa vez para tentar impedir de que as crianças morram e desapareçam, como aconteceu com o irmão dele e com outras 4 crianças na década de 80. Esse é o plot da primeira temporada, das outras eu não sei o que acontece ainda, e cada temporada, pelo que eu vi, tem 6 episódios, então são séries bem curtinhas para assistir bem rapidinho mesmo. E como eu assisti 3 episódios, que é a proposta aqui desse vídeo, só assistir os 3 primeiros episódios para contar minhas primeiras impressões, então eu assisti metade da primeira temporada. E eu gostei tanto, e foi tão legal, apesar de ser terror, mas eu gostei tanto que eu fiquei com muita vontade de continuar assistindo, de terminar pelo menos essa primeira temporada, para saber o desfecho dessa história, né? Porque ela é realmente muito curiosa, me despertou o interesse. Fora que também o terror, ele até que não me assustou muito, porque é um terror um pouco mais... não é terror necessariamente, mas é porque a série ela é classificada como terror, mas é mais um horror ali, é mais uma criatura que aparece nessa temporada que dá uma certa agonia. Você olha e fala, mas não dá medo, pelo menos eu até esse momento não fiquei com medo dessa criatura. Eu fiquei, né, agoniado de olhar pra ela, porque ela tem essa aparência aqui e esses quadradinhos brancos que vocês estão vendo são dentes humanos, que eu não sei como é que foram para lá, e que essa criatura se alimenta de dentes humanos também. Então assim, tá complicado. A criatura aparece no primeiro episódio, então não chega necessariamente um spoiler, mas é o que eu falei, não fiquei com medo, mas quando ela aparece fica meio... sabe, é estranho. E por que ela se alimenta de dentes de pessoas? Não faço a menor ideia, e nem sei se isso vai ser explicado, mas acredito que sim. Mas se eu não tive medo do terror, o suspense, por outro lado, eu achei muito bom. Não é nada inovador, fala, meu Deus, essa série revolucionou o suspense. Não, é um suspense padrão, mas também não chega a ser ruim. Talvez seja um pouco comum demais para quem tá acostumado com esse gênero de terror de suspense, mas como eu não estou tão acostumado, eu gostei, eu achei bacana. De novo, nada tão inovador, mas também não é tão previsível assim. Tem alguns momentos que eu acho que vai ter um susto e não tem alguns momentos que eu não tô esperando e acontece alguma coisa, então é bem dosado ali durante esses episódios aí que eu assisti, pelo menos. Com tudo isso falado, significa que eu assistiria essa série à noite? Óbvio que não. Eu assistiria durante o dia de janela aberta, como eu fiz pra ver esses 3 primeiros episódios ontem. Você tá vendo esse vídeo quarta que eu tô lançando, mas ontem eu assisti na terça-feira, de tarde, com a janela bem aberta, pra não ter perigo de estar muito escuro e eu começar a enxergar coisas ali. Só que eu não sou parâmetro pra isso não, tá, gente? Eu sou muito medroso mesmo pra coisas de terror e de horror, de suspense. Se você não tem tanto medo assim, eu acho que
dá pra assistir de noite de boa, não é tão pesado. Agora, a história pra mim foi o que mais me agradou. O mistério envolvendo esse desenho chamado Kendall Cove, que aparece pras crianças, que aparecia antigamente, tá aparecendo de novo, e nem tem evidência de que esse desenho existiu um dia, e começa a mexer um pouco a cabeça das crianças, ela fica meio endemoniada, fica querendo matar os outros, sabe? E vai acontecendo várias coisas, essa criatura cheia de dente. Tem um mistério ali por trás ocorrendo, e o Mike ter sobrevivido a tudo isso e agora voltar, e tá sendo chamado pra voltar. Então, sabe, é umas coisas que vão envolvendo aí que dá vontade de continuar assistindo, mesmo sendo uma série de terror. Dá vontade de ir até o final pra saber o que tá acontecendo, principalmente com essas crianças endemoniadas que tá querendo matar os outros. Aliás, eu já comentei aqui outras vezes, o terror mesmo que eu tenho medo é quando é espírito, quando é uns negócios mais imaginável, sabe? Porque minha imaginação é muito fértil. Quando é monstro, quando é umas criaturas assim, eu tomo um susto aqui, tomo um susto ali, mas acabou a produção, beleza, eu tô de boa, vou dormir, não preciso assistir à noite, mas também não fico com tanto medo assim e não costumo ter sonhar ou ter pesadelo com essas coisas. Só que eu sempre esqueço de falar uma coisa que eu tenho medo nessas produções, que é as crianças quando elas estão endemoniadas, quando elas, sabe, aquelas crianças que tá bem, tá sorrindo do nada, abaixa a cabeça e dá umas olhadas assim e começa a falar uns negócios meio do nada, assim, que assusta, tipo, vem pra casa e eu vou te pegar, ou ele tá vindo, ele tá nos observando. Isso já começa a me dar um medo, porque criança na vida real já é esquisita, né? Às vezes elas têm umas fases esquisitas. Aí você assiste um negócio desse, você vai pra casa de alguém, tem uma criança que tá passando por uma fase esquisita dessa, que é aquela fase que a criança tá calada, que não fala com ninguém, que só te olha meio de lado assim, aí já começa a dar, né, uma tremedeira, já começa a achar que ela tá com demônio, já começa a achar que minha imaginação vai muito longe com essas coisas. Então, assim, produções que tem crianças que matam os outros, isso também me dá um certo medo. Mas enfim, também não é nada muito grande, pelo menos não nesses 3 primeiros episódios, eu não sei se daqui pra frente vai ficar pior, mas nesses 3 primeiros episódios não é nada muito grande, então sobrevivi. E só um comentário aqui rapidinho de bastidor, eu tô gravando esse vídeo já é quase meia-noite de terça pra quarta, e eu tenho um espelho aqui atrás, porque eu gravo com o celular, e tem um espelho pra eu poder ver a tela do celular, porque eu gravo com a câmera traseira. E esse espelho não parou de mexer desde que eu comecei a gravar o vídeo, que já tem uns 15 minutos. E ele não costuma ficar mexendo, ele para. E ele tá mexendo. E eu tô torcendo pra ser vento passando pela janela, por mais que ela esteja fechada, porque é só fazer coisa de terror que as coisas começam a acontecer, né? Tá vendo como minha imaginação vai embora? Eu começo a perceber coisas que provavelmente sempre mexeu o espelho, mas agora eu tô percebendo que ele tá mexendo, que não deveria, só porque eu tô sozinho e a Bia já tá dormindo. Então, assim, estou num cagaço aqui. Mas voltando a falar do vídeo, então, vou tentar ignorar esse espelho mexendo até agora. Eu recomendo, sim, essa série pra vocês assistirem, caso você nunca tenha visto. Channel Zero é uma boa série, pelo menos essa primeira temporada eu achei muito bacana, estou achando até aqui. Vou continuar assistindo, eu não costumo continuar assistindo essas produções dessa playlist de primeiras impressões que eu tenho. Inclusive, fica a dica aqui, se você tá procurando séries novas, assista a playlist aqui ó, de primeiras impressões, que sempre tem esses vídeos que as pessoas me indicam, né, os inscritos me indicam. Eu assisto os primeiros episódios e conto ali mais ou menos o que acontece no começo, o que eu achei, se vale ou não a pena você assistir essa série. Então essa playlist é uma ótima dica, e tem uma outra aqui que eu vou deixar agora, que é uma playlist de indicação de séries, que aí é mais direta, é falar da sinopse, do que ela se trata e vamos embora. Então eu vou deixar essas duas playlists aqui no card, caso você esteja procurando séries novas. Mas Channel Zero eu recomendo sim, tem um terror leve, um suspense bom, uma história muito bacana, mas, de novo, nada inovadora. Até porque se eu tentar explicar essa primeira temporada de uma forma mais generalizada, vai soar familiar pra você, quer ver? É uma série que tem um mistério numa cidade pequena, que aconteceu um negócio misterioso ali envolvendo um assassinato ou desaparecimento, e aí o caso fica não resolvido por muitos anos. Aí passa alguns anos, algumas décadas, esses acontecimentos voltam a acontecer. E um sobrevivente daquela época, agora já mais velho, volta pra esse lugar pra tentar desvendar o que está acontecendo. Só que ele é a única pessoa que acredita nos eventos sobrenaturais envolvendo esse acontecimento, diferente das outras pessoas da cidade que preferem não acreditar e tirar essa pessoa como doido, como louco, e ninguém quer acreditar. Até um certo ponto que a história chega e tá tão sobrenatural que não tem explicação, e as outras pessoas da cidade não têm outra escolha a não ser aceitar o que aquela pessoa doida tá falando e colocar nessa pessoa as suas esperanças, porque ela é a única que tá entendendo todo o rolê, então talvez ela que seja a solução para conseguir resolver tudo isso. Esse é mais ou menos o plot de uma forma bem generalizada, e você já deve ter visto uma história bem parecida em alguma outra série ou filme que você já assistiu. Só que nem por isso chega a ser ruim ou entediante, porque assim, não sei vocês, mas eu prefiro um arroz com feijão bem feito do que uma série que tenta inventar demais e acaba não entregando uma produção legal, uma história legal. Aqui eles entregam, é uma coisa interessante, que chama atenção, tem poucos episódios, então não tem encheção de linguiça, o negócio vai acontecendo mesmo bastante, e cada episódio que passa, quando termina, dá vontade de continuar. Eu só não continuei
porque já ia começar a escurecer e porque eu precisava só assistir esses 3 primeiros para poder gravar o vídeo depois. Mas provavelmente ainda essa semana eu vou terminar esses últimos 3 episódios dessa temporada. Então vai lá, dá uma chance, assiste essa primeira temporada, está disponível na Prime Video como eu disse, ou se não te interessou tanto assim, dá uma lida na sinopse das outras temporadas, se tiver alguma que te interessa, você vai lá e assiste 6 episódios rapidinho, dá pra assistir em um dia. Ainda mais na Prime Video, que é o streaming mais barato que a gente tem no Brasil hoje por R$ 9,90, então dá pra assistir rapidão. Só a 4ª temporada que ainda não chegou por lá e não encontrei nenhuma notícia se vai ou quando vai chegar, mas pelo menos tem as 3 primeiras lá garantidas. Agora, só me falta tomar a coragem pra terminar a série e eu espero não me arrepender, né? Porque vai que daqui pra frente fica mais assustadora, porque até aqui eu aguentei, tava leve, vai que daqui pra frente fica pior. Então assim, tô com o pé atrás? Tô com o pé atrás, mas não vou conseguir deixar essa série pela metade, preciso terminar essa temporada pelo menos, as outras não sei se eu vou ver tão cedo não. Agora é a sua vez de participar aqui nesse vídeo, deixa nos comentários se você já viu Channel Zero, já viu a primeira temporada, o que você achou, e se caso você não tiver visto ainda, você se interessou, vai assistir, né, tá? Vai pensar pelo menos no caso, deixa aqui nos comentários, me conta. Enquanto você deixa aqui nos comentários, eu vou explicando como é que você faz para indicar a sua série para eu poder assistir também e vir aqui fazer um vídeo de primeiras impressões, caso seja uma série que eu nunca assisti na vida. Como é que funciona? Todo final de mês aqui no canal eu faço uma live para bater papo com vocês e conversar sobre séries no geral. No dia da live, algumas horas antes dela começar, eu faço um post no meu Instagram, então é importante você me seguir lá, o link tá aqui na descrição. Lá no Instagram eu faço um post no dia da live para vocês comentarem uma série me indicando. E aí na live, que vai começar às 8 horas da noite, eu sorteio uma série para poder assistir. Mas a partir desse mês eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou sortear 4 séries e vou criar uma enquete durante a live para as pessoas que estiverem me assistindo e me acompanhando na live decidirem a série que eu vou ver. Porque tem muita gente que comenta lá no Instagram e não me assiste na live depois. E aí é sorteado e a pessoa nem fica sabendo. E isso não é muito legal. Quero que vocês me acompanhem principalmente aqui no canal. Vocês merecem muito mais do que quem só me acompanha pelo Instagram. Então, resumindo, a próxima live vai ser no dia 30, que é a sexta-feira da semana que vem, às 8 horas da noite. No dia 30, algumas horas antes das 8 horas, que normalmente é ali pela 1, 2 da tarde, eu vou fazer um post no Instagram, você comenta lá as séries que você quer que eu assista. E tem que prestar atenção nas regras, só vale uma série por comentário e tem que marcar um amigo, senão não vai valer. E aí você volta aqui no YouTube às 8 horas, já coloca aí na sua agenda, no seu alarme, celular, enfim, 8 horas da noite no dia 30, vai começar a live aqui, logo no começo eu já vou sortear 4 séries. E aí vou deixar uma enquete aberta durante a live para vocês irem votando, e a série mais votada dessas 4 vai ser a que eu vou assistir aqui, volto e faço de novo um vídeo de primeiras impressões no mês que vem, em agosto, antes de fazer a próxima live. Entenderam, né? Então já coloca aí na sua agenda dia 30 de julho, às 8 horas da noite, live aqui no canal, e me acompanha no Instagram também para participar do post, e se inscreve aqui, se você ainda não for inscrito, está de sacanagem com a minha cara, se inscreve aqui, vem ver outros vídeos que eu vou deixar, aqui em cima tem aquela playlist que eu falei para vocês, se você não clicou lá antes, clica aqui agora, de primeiras impressões, de outras séries que também foram sorteadas, eu assisti o iniciozinho e comentei com vocês como é que ela é. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, valeu!